muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Tamiris Almeida, advogada, e o assunto de hoje é: doutora, existe alguma lei que obrigue o proprietário do meu imóvel residencial, nesse período de pandemia, a baixar o aluguel? O que você acha? Eu tenho recebido diversos questionamentos desse tipo. Eu vou rodar a vinheta, depois você volta comigo que eu vou te explicar. Para a gente falar desse assunto, eu preciso primeiro falar sobre contratos. Provavelmente você, quando fechou a sua locação, você fez um contrato. Esse contrato, ele é regido por algumas leis que fazem parte aí do nosso ordenamento jurídico, fazem parte aí do nosso mundo jurídico. A lei de locação, a lei que cuida desses contratos de locação, é a Lei 8.245 de 91. O que fala essa lei? Por que eu estou falando sobre ela? Quando uma pessoa fala, mas o meu contrato ele já tem lá um valor estipulado, eu posso baixar esse valor mesmo ele estando em contrato? Eu posso fazer alguma alteração? Nessa lei, no seu artigo 18, ela fala que é livre as partes em comum acordo definir novos valores, mexer em valores do contrato de locação. No seu artigo 85, ela também fala que é livre convencionarem o tempo de locação, o valor de locação e o índice de ajuste. Então, pela lei, a gente tem aí uma previsão de que esse contrato de locação, esse valor, se efetivamente ele for abaixado, pode sim ser alterado. Como que é feita essa alteração contratual? Essa alteração contratual ela é feita por meio de um aditivo contratual. Então, vamos supor, você negociou com o proprietário do seu imóvel, você, proprietário, negociou com o teu inquilino uma diminuição do valor do aluguel por um determinado período, pelo período que durar aí a nossa pandemia, a nossa quarentena, e aí você precisa colocar isso em contrato. Então, você vai fazer isso por meio de aditivo e sim, é permitido você fazer essa alteração da mesma forma que quando há o reajuste você faz para mais, você pode também fazer isso para menos. Por que eu estou explicando isso? Não existe uma lei, não existe uma regra específica que diz que o proprietário do imóvel é obrigado a baixar o aluguel num período aí de pandemia. Não existe, não tem algo do tipo. Então, o que tem sido muito aconselhado é o diálogo. É que você chegue para o seu proprietário ou o proprietário chegue até o inquilino e vocês façam aí um acordo para que possa haver uma redução ou para que essas parcelas sejam pagas dissolvidas em outras. O ideal é o acordo. Ah, doutora, mas ele não quis fazer acordo, não houve acordo, eu vou pagar um valor menos do que eu já pago, porque é o que eu posso pagar nesse tempo, ou você, proprietário, não quis aceitar e o seu inquilino está pagando menos. E aí, o que acontece? Bom, vamos supor que você, proprietário, não quis aceitar, você não tem essa obrigação, seu inquilino está pagando menos e você vai lá e vai entrar com uma ação de despejo, uma ação de cobrança. E aí você vai ter gastos processuais, gastos com honorários advocatícios, e aí o seu inquilino vai lá e vai dizer, mas eu estava impedido de trabalhar, eu estava impedido de exercer minha profissão, eu estava lá, eu sou autônomo, meu comércio teve que ficar fechado, eu tive uma redução, mas eu não queria deixar de pagar. E aí, será que ele pode alegar isso? Para a gente falar sobre isso, eu preciso explicar o que é caso fortuito ou força maior. A gente tem lá no nosso Código Civil, dentro de uma abinha chamada obrigações, no nosso artigo 393 e 393, parágrafo único, uma lei que fala, um artigo que fala sobre caso fortuito ou força maior. Mas o que é isso? Caso fortuito ou força maior é uma situação que ocorre que independia da vontade humana e era imprevisível. Por exemplo, a pandemia que hoje a gente está vivendo não independe da vontade humana e era algo que a gente não tinha como prever. Então, diante disso, diversas situações aí do nosso cotidiano mudaram. A gente teve que entrar de quarentena, muitas pessoas tiveram que fechar o comércio, elas foram obrigadas por um decreto a fazer isso. Então, tem um inquilino que não conseguiu fazer aquele pagamento integral, quando você for fazer essas cobranças dele judicialmente, ele pode alegar, olha, mas eu estava em uma situação de caso fortuito ou força maior.
E aí o juiz pode entender que realmente era algo que não tinha como ele prever, o que realmente é, e independia da vontade dele, e deixar com que ele faça esse pagamento parcelado aí, enfim, até pode ser que ele decida que vai ser sem juros e sem multa. Você, proprietário, que não quis fazer o acordo, pode ter aí um gasto enorme, você pode ter gastado com processo, honorário e tudo mais, por um período aí que realmente ele não tinha como prever. Então, o ideal é a negociação. Mas eu posso deixar de pagar e aí ele pode protestar o meu nome mesmo assim? Não sei o que. Ele pode. Ele pode protestar o seu nome, ele pode entrar com uma ação, mas aí para você, proprietário, vale também avaliar se você não pode, nesse período, entrar em um acordo com o seu inquilino, porque justamente lá no futuro, quando você for cobrar esses valores judicialmente, ele pode alegar: eu estava em uma situação de caso fortuito ou força maior. E aí o juiz pode analisar e dar para ele essa razão. Então, o ideal, pessoal, é negociação. Não existe uma lei em específico, não tem nada que obrigue, mas aí existem as vantagens e as desvantagens. O ideal é que você sente com o proprietário do seu imóvel, você, proprietário, sente com o inquilino e juntos cheguem em um comum acordo. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha com os seus amigos. Curte aqui o nosso canal, segue a gente nas redes sociais e até mais! Oi pessoal, antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria que você, se tivesse aí alguma sugestão para que a gente possa fazer os nossos próximos vídeos de algum tema aí que você queira saber, coloca aqui no comentário. Quem sabe o próximo vídeo a gente não fala desse assunto. Tchau!